vocês? Eu espero que sim. Hoje eu quero trazer para vocês uma história muito interessante que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, que relata o dia que Pedro andou sobre as águas. Interessante que Jesus despediu dos seus discípulos e falou para eles: pode ir indo, que eu vou terminar de despedir a multidão e vocês podem ir para casa porque eu vou subir ao monte para orar. E Jesus cumpriu todo o seu protocolo despediu a multidão, fez o que tinha que ser feito, subiu ao monte para orar e os discípulos entraram no barco e está indo embora. Mas na metade do caminho aconteceu algo muito tenso com os discípulos, que a Bíblia diz que de repente começou uma tempestade e veio ventos muito fortes, isso por volta das 3 horas da madrugada, e havia ventos muito fortes, uma tempestade forte. Os discípulos estavam dentro daquele barco, todos desesperados, sem saber o que fazer, porque até então, naquele momento, eles não tinham a companhia de Jesus, eles estavam somente eles. E eu acredito muito também que Jesus permitiu que os discípulos passassem aquela circunstância, uma tempestade, eles sozinhos, para testar a fé deles e motivá-los a orar. Porque se Jesus estivesse com eles no barco, seria muito mais fácil, né? Eles simplesmente iam clamar e Jesus ia acalmar a tempestade naquele exato momento, mas eles não iam simplesmente serem motivados a orar, porque estava cômodo. Mas como Jesus não estava naquele momento no barco, eles precisavam orar, eles precisavam clamar. Mas infelizmente eles entraram em desespero. E a Bíblia diz que por volta das 3 da madrugada mais ou menos, quando Jesus foi se aproximando do barco, Jesus andando sobre as águas, os discípulos viram e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E Pedro, quando viu, e Jesus falou assim: não é um fantasma, não tenham medo, se acalmem, sou eu. Aí Pedro pegou e gritou: então, se é o Senhor mesmo, mande-me ir ter com o Senhor sobre as águas. E Jesus simplesmente falou: então venha, Pedro. Irmãos, e Pedro simplesmente na sua astúcia, na sua ousadia, ele desceu do barco e andou sobre as águas. Mas também a Bíblia diz que quando Pedro já estava quase que na metade do caminho, Pedro começou a olhar ao seu redor, o quanto a chuva estava forte, o quanto aquela tempestade estava forte, muito vento. Ele simplesmente tirou os olhos do mestre e começou a olhar para a circunstância. Ele olhou para toda aquela tempestade, toda aquela dificuldade e teve medo. E quando Pedro teve medo, ele começou a afundar. Presta atenção nisso. Quando Pedro teve medo, ele começou a afundar. E o interessante, que eu quero falar com vocês a respeito do medo. O medo é algo que todos nós temos. Todos nós sentimos medo por alguma coisa, em algum momento. Mas o que eu quero deixar para você é que você não pode deixar o medo te afundar. Você não pode deixar o medo te paralisar. Por quê? Pedro era um pescador profissional. E eu tenho certeza que Pedro sabia nadar. Eu tenho certeza. Mas naquele exato momento, quando Pedro olhou toda aquela tempestade, olhou toda a circunstância, primeiro que ele esqueceu de Jesus. E Jesus estava com ele naquela tempestade. Assim como ele está com você nessa tempestade, Jesus estava com Pedro naquela tempestade. Pedro teve medo e começou a afundar. Mas espere, Pedro sabia nadar. E quando nós deixamos o medo tomar conta de nós não exercemos as nossas melhores qualidades, as nossas melhores habilidades. Eu tenho certeza que Deus fez você uma pessoa cheia de habilidades extraordinárias. Mas por causa do seu medo, desse medo que você tem deixado reinar dentro do seu coração, você não está conseguindo exercer as suas melhores habilidades, as melhores coisas que você
pode fazer, você não está fazendo. Por quê? Porque você tem medo. Pedro teve uma mistura de ousadia e de medo, tudo ao mesmo tempo. Porque quando ele viu que Jesus falou, não, sou eu. E Jesus, olha só para vocês verem a ousadia de Pedro. Então se é o Senhor, mande-me ir ter com o Senhor. E eu vou andar também sobre as águas. Mas o interessante é que quando Pedro tira o olho de Jesus, vem um outro sentimento. E há muitos que dizem que o medo é um espírito. E eu posso acreditar nisso também, que o medo ele se torna como ele é um espírito que às vezes vai lá e sopra nos seus ouvidos e fala para você, mas você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Isso pode dar errado, você pode morrer, você pode ser envergonhado, você pode ser frustrado, você vai entrar nesse relacionamento, você vai fazer esse negócio, você vai fazer esse curso, pode dar errado e depois as pessoas vão te criticar. O medo te paralisa. Porque aí você pensa nas críticas, você pensa na frustração, você pensa na derrota, mas se você fixar os seus olhos somente em Jesus, você vai andar sobre as águas. Ainda que você venha por certo momento afundar, ainda que as pessoas venham rir de você que no meio do caminho você teve um pequeno fracasso, mas você vai levantar. Vai sacudir essa poeira da sua roupa, você vai esquecer o tombo que você levou e vai continuar olhando para Jesus. Não deixe o medo te paralisar. Você é muito mais do que aquilo que as pessoas estão falando, muito mais. Ou seja, eu posso até dizer que você não é o que as pessoas dizem, você é mais do que vencedor. Acredite nisso.